Olá, meus amigos do canal Portugal Legal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo produzido aqui pelo canal. E hoje nós iremos falar, mais uma vez, sobre o assunto que está relacionado à nacionalidade portuguesa. Vamos falar mais uma vez sobre este assunto, porque ele é um assunto interessante e que é um assunto que não sai de cima da mesa e não sai das cabeças, porque nós estamos constantemente lidando com processos de nacionalidade. E o processo de nacionalidade é, na verdade, um direito daquele que é um descendente direto de portugueses. Então, cabe não só ao nacional, ao dependente, na verdade, de um nacional português, mas também existem várias outras hipóteses na lei de nacionalidade portuguesa que podem ajudar aquelas pessoas que ou têm realmente interesse em adquirir a nacionalidade portuguesa ou têm o interesse na dupla nacionalidade, portanto, a sua originária e mais uma nacionalidade portuguesa, seja ela adquirida ou atribuída, e ainda aquelas pessoas que casaram com um português ou vivem em união de fato. Então, são várias as situações a que se aplica a lei de nacionalidade portuguesa. Diferente, porém, de muitos outros países. Cada país tem suas próprias regras para conceder a nacionalidade a um cidadão, principalmente os estrangeiros. Por exemplo, nós vamos falar da Itália. O que acontece com o processo italiano? O processo italiano, ele, na verdade, não possui limite para avançar para os antepassados. Portanto, se você é filho, se você é neto, se você é bisneto, se você é tataraneto, a Itália permite, ela concede a nacionalidade a todas estas gerações. Portugal é diferente. Portugal vai até a segunda linha direta de antecedentes. Quem seria a segunda linha de antecedentes? O avô. Então, podemos concluir que nacionalidade portuguesa vai até o avô. Sim, mas eu sou bisneto, então eu não tenho direito? Pois bem, isso nós vamos descobrir no vídeo de hoje. Pois nós iremos falar a respeito desta e de outras possibilidades. E também, como diz a nossa capa, nós iremos falar dos mitos. Ou seja, aquilo que às vezes é anunciado, é divulgado como sendo uma possibilidade e, na verdade, não é. Na verdade, é uma hipótese muito remota, certas vezes, e que faz com que você perca tempo, dinheiro, desgaste, evidentemente, e no final você pode chegar à conclusão de que, na verdade, não tem direito a esta nacionalidade. Então, isto requer sempre um estudo, requer sempre uma análise bem aprofundada do caso, para que a gente possa dizer se a pessoa tem ou não direito a esta nacionalidade. Pois bem, eu queria lembrar vocês que nós temos vários outros vídeos aqui no canal que falam sobre nacionalidade, sobre muitos outros temas. E se você tem interesse em Portugal, acesse o nosso canal, procure lá na lista, né, dos vídeos que são produzidos. Temos lá uma lista de reprodução, tem vários vídeos sobre várias categorias, onde você vai encontrar muita informação a respeito de Portugal. Mas hoje vamos ficar com as questões relacionadas à nacionalidade. Ok? Pois bem, para quem não me conhece, meu nome é Renato Koprowski, eu sou advogado. Para quem já me conhece, satisfação em revê-los. Agradeço a todos aqueles que já são inscritos e que nos acompanham aqui no canal. E aqueles que ainda não são, estão assistindo a este canal pela primeira vez. Se quiserem se inscrever, ficamos gratos, porque isto nos ajuda, evidentemente. Compartilhem estes vídeos, repassem estas informações, porque elas podem ser de interesse de outras pessoas e não diretamente você que está assistindo este vídeo nesse momento. Pois muito bem, vamos lá a um dos mitos com relação à nacionalidade portuguesa. Doutor, eu tenho um nome de família portuguesa. Consigo a nacionalidade? Bem, nem sempre este nome é, na realidade,
um nome de origem portuguesa, ele pode até ter outra origem. E muitas vezes as pessoas se confundem. Eu vou usar um exemplo aqui. Pereira. Pereira é português ou não é? Bom, nós temos casos de Pereira que são originários de outras nacionalidades e não da portuguesa. Quando todo mundo pensa que o seu Pereira é português. Não é por aí e não é por este caminho que deve seguir uma busca. Portanto, o simples fato, mas o meu nome é de uma família portuguesa, então eu tenho direito à nacionalidade portuguesa. Não é por aí que nós devemos trilhar esta busca e encaminhar estes processos. Procure saber realmente da onde veio o seu nome e como é que este nome, como é que esta família se desenvolveu para chegar até sua pessoa. E como é que você faz esta pesquisa? Você vai ter que procurar pelas certidões de nascimento, de casamento e de óbito do seu pai, do seu avô, do seu bisavô, para ver até onde você chega, para encontrar um dos que possa ser o tal cidadão português. E como nós falamos antes, na cidadania, ou seja, na nacionalidade portuguesa, nós vamos até a segunda linha de geração de antepassados. Portanto, vamos até o avô. Poxa vida, mas o meu avô já nasceu no Brasil, mas o meu bisavô era português. Tem jeito para resolver isso? Vamos ver mais um pouco adiante e quem sabe a gente chegue a uma conclusão com relação a isso. Não é? Outra coisa que se comenta muito, que qualquer pessoa que tenha um pai, um avô, um bisavô pode conseguir a nacionalidade. Não é bem assim. Tá? Os processos dependem de como é que se deu essa transmissão ou essa cadeia de descendência do português até a sua pessoa. A lei portuguesa tem um gatilho, eu vou dizer assim, eu vou dizer que é um travão, poderia-se dizer também, no sentido de impedir que uma pessoa, mesmo sendo filho de um português, mas que só foi reconhecido na maioridade, sem que haja aqui casos de adoção ou outras situações, o filho direto tenha sido reconhecido na sua maioridade. Portugal não admite que uma pessoa que tenha tido o reconhecimento como filho de um cidadão português na maioridade tenha direito a buscar a nacionalidade portuguesa. Então, isso ocorre muito. As pessoas têm, teoricamente, a descendência. Ou, digamos assim, ela tem a descendência, mas ela não tem o direito de adquirir a nacionalidade. Porque esse detalhezinho, que é a data em que o filho foi reconhecido, pode ser o grande travão, pode ser o grande empecilho para que ele adquira a nacionalidade portuguesa. Então, a questão do neto, do bisneto, do pai, do interessado, do filho, como funciona isto? Veja, a lei portuguesa diz até a segunda geração em linha reta, ou seja, o pai e o avô. Portanto, se você é filho de um português, reconhecido na menoridade, você tem condições. Se você é neto de um português, você também tem condições. Agora, se você é bisneto de um português, você, a princípio, não tem esse direito, porque você já é bisneto, você já estaria na terceira geração. Mas qual é o detalhe que pode fazer a diferença? O detalhe que pode fazer a diferença é se você é o bisneto, o seu pai é neto. Portanto, se o seu pai é vivo, ele pode requerer a nacionalidade por ser neto de um português ou, às vezes, até filho de um português. Tudo isso deve ser analisado, tudo isso deve ser visto.
você é o neto. Você pode pedir diretamente? Pode. Mas se o seu pai é vivo, talvez seja mais interessante fazer o do pai e depois fazer o seu. Temos que ver quando seu pai foi reconhecido como um filho de cidadão português. Por que eu digo que pode ser feito e às vezes é mais interessante? Porque um processo de neto é muito mais demorado do que um processo de filho. Então, às vezes, você colocar o seu pai, que já é neto de um português, é mais interessante. E seria necessário, digamos assim, é necessário, para que você consiga a sua nacionalidade. Porque ele é o neto, você é o bisneto. Então, entra o seu pai e depois entra você. Bem, vamos descer uma linha. Seu pai é filho e você é o neto. Seu pai estando vivo é mais... Olha, é com muita probabilidade que o seu processo como neto demore mais do que o processo do seu pai como um filho e depois você como filho. Portanto, seria a mesma coisa que dizer que se o seu pai como filho tira a nacionalidade e depois você tira a sua nacionalidade, a soma destes dois tempos é inferior a um processo de neto, que pode levar 2 anos ou mais. E 2 anos caminhando bem, porque às vezes extrapola o prazo de 2 anos. E isto, se tudo corre bem, se todos os documentos estão apresentados, se tudo foi juntado de maneira correta e adequada, que não exija nenhuma parada deste processo, um stop no processo, para que você cumpra uma exigência qualquer de fazer prova de alguma situação que possa ser necessária para comprovar o seu direito à nacionalidade. Quando eu falo agora em prova do direito de nacionalidade, nós temos na lei portuguesa determinadas situações que exigem prova. Não basta dizer que eu sou o descendente ou o filho, eu preciso comprovar vínculos com a comunidade portuguesa. Por mais que a nova legislação, que foi aprovada em 2020, trouxe alguns benefícios, ela abrandou, ela retirou algumas exigências para aqueles que são os pretensos, né, que são os candidatos à nacionalidade portuguesa, mas nem tudo caiu. E para agravar esta situação, nós ainda não temos a regulamentação da lei da nacionalidade naqueles itens que foram alterados no ano passado. O que está acontecendo então? Os processos que adentram agora são levados e conduzidos pela legislação antiga, porque não há regulamentação. A conservatória não sabe nem como agir diante de determinadas situações, porque não há uma legislação que lhes diga como proceder. O que faz o conservador na dúvida? Ele põe este processo para o lado, fica aguardando e toca para frente os demais que já tinham dado entrada, que se regem sob a legislação antiga. Então, criou-se uma bolha. Então, tem mais este problema que deve ser levado em consideração. Os filhos conseguem? Sim, filhos conseguem. Tá? Se filho é nascido em Portugal, também tem algumas situações previstas na lei e que vão diretamente influir, ou melhor, são dependentes de um fator que é o tempo, às vezes, de moradia. Os filhos nasceram aqui, mas você deve ter uma residência legal em Portugal durante tanto tempo, durante um prazo determinado. Se você não cumpre este prazo, eles não têm o direito. Então, tem várias situações também que permitem que o seu filho tenha nacionalidade, mas estas situações não são pura e simplesmente o fato dele ter nascido em Portugal. Tem muita coisa em jogo nesse momento. Tá? Qualquer um pode solicitar uma nacionalidade portuguesa porque eu fui casado, eu já separei. Aqui nós entramos numa outra questão. A nacionalidade através do casamento ou através da união de fato, ela é possível? Sim. A nacionalidade portuguesa através do casamento ou através da união de fato, ela é possível, uma vez que você comprove legalmente os requisitos, que você prove aquilo que a lei exige para que o Estado português lhe conceda a nacionalidade. E um detalhe,
Esta nacionalidade, diferente da outra que nós falamos há pouco, dos netos, dos bisnetos e dos filhos de portugueses, que são maiores e agora estão requerendo, mas foram reconhecidos na certidão de nascimento lá atrás, ou seja, quando eles nasceram, eles já foram reconhecidos filhos de um português. Também temos aí esta diferença que deve ser considerada. O que acontece aqui? Aqueles têm direito à nacionalidade. Então, eu caso com um português. Sim, casando com um cidadão português, você tem direito à nacionalidade após 3 anos deste matrimônio. Ou 3 anos após a união de fato. Ah, doutor, mas eu casei no Brasil com este português já fazem 6 anos. Ok. Se você tem a escritura pública, a sentença, o documento do cartório daquela época dizendo que vocês têm esta união de fato, você entra já numa outra fase, num outro tipo de processo. Você tem que passar por tribunal aqui em Portugal para reconhecer esta união de fato, para só depois poder entrar com um processo de nacionalidade. E aqueles que são casados? Da mesma forma, são casados, eles precisam levar para conservatório uma série de provas que faça com que o conservador se convença de que aquele é um casamento real, não é um casamento de conveniência, como já aconteceu muito no passado, e não vou dizer que hoje em dia ainda não aconteça, pode acontecer, a gente nunca sabe quem é que está do outro lado. Então, estas pessoas também têm direito à nacionalidade portuguesa. 3 anos de casado. Então, vamos fazer a seguinte conta. Muita gente vem para cá com manifestação de interesse, fica 3 anos na fila esperando por uma aprovação, ou 2 anos, e depois tira o primeiro título, depois tira o segundo, depois vai para o terceiro, ou aqueles que vieram agora há pouco tempo já têm, né, autorização de residência com prazos maiores, mas de uma forma ou outra só vão ter direito a requerer nacionalidade depois de 5 anos. Então, se eu somar 5 anos de residência legal, mais 2 ou 3 que eu tinha lá na frente, esperando que a minha autorização de residência fosse aprovada, eu estou falando aí de 7 a 8 anos para conseguir a nacionalidade. Agora, se eu sou casado com um cidadão português, são apenas 3 anos. Veja a diferença que isso faz. Eu não estou dizendo aqui que você deve casar com português e nem português com brasileiro. Não, não é isto. Eu estou simplesmente trazendo para vocês a diferença entre aquele que é casado e aquele que vem, por exemplo, como turista, chega aqui, se instala e depois ele vai pedir a nacionalidade dele. Tem gente que chega muito mais tarde nesta fila e tem a nacionalidade antes. Pois bem, e com esta nacionalidade, meu filho vai ser português? Depende. Ele pode ser português, mas também vai passar por um processo que tem que ser avaliado, porque agora ele é filho de um português, casado com um estrangeiro. Então ele também tem esta possibilidade. Doutor, eu me separei e agora eu quero a minha nacionalidade, porque eu já tinha mais de 3 anos de casado. Gente, a nacionalidade, ela não pode ser requerida depois da separação, depois do divórcio. Você já não é mais esposa ou já não está mais em uma união de fato com um cidadão português. Você esteve no passado. Então, se você separou e depois vai pedir, não vai ter direito. Você deve fazer o pedido enquanto estiver com a relação ou com este casamento vigente, válido. Não depois de separado, não depois de divorciado. Ok? Esta é outra situação que a gente tem que ter muito cuidado e muitas pessoas acabam se enrolando com isto. Uma outra situação. Posso ter 2 nacionalidades, 3 nacionalidades? Pode. Não há nada na lei portuguesa e na maioria das legislações. Existem, evidentemente, alguns países que não o permitem. Mas vamos falar aqui de Brasil e Portugal, por exemplo, que é o nosso maior mercado, o nosso maior foco. Nós não encontramos esta situação. Você, uma vez casando com um cidadão português, você não necessariamente vai perder a sua nacionalidade brasileira. Só se você pedir.
Inclusive, este é um assunto que está lá no Senado brasileiro, esperando uma votação final. Já fizeram várias votações, mas falta ainda finalizar o assunto para dizer o quê? Para dizer que somente através de um fato, de um crime ou de uma fraude é que você pode pedir ou pode perder, melhor dizendo, a nacionalidade portuguesa quando você já tem uma outra. Porque se você não tiver outra, você também não pode perdê-la. Porque você não pode ficar nesta situação. A lei lhe garante isso. Então, este projeto que foi levado para diante lá no Brasil e que depende ainda de uma decisão final, é neste sentido. Você pode ter uma segunda nacionalidade, até uma terceira, até uma quarta, nada impede. Agora, se você cometeu uma fraude neste processo, aí sim você pode ser penalizado pelo Estado brasileiro e você pode perder a sua nacionalidade. A mesma coisa acontece quando se fala daquele outro tipo de nacionalidade, dos judeus sefarditas. Os judeus sefarditas também têm direito à nacionalidade portuguesa. Evidentemente que ele tem um caminho a seguir que é diferente das demais, porque cada uma tem um processo, um procedimento que deve ser observado. O judeu sefardita é igual. Ele precisa de certidões de que pertence a esta comunidade, de que está vinculado a ela, de que ele é descendente. Portanto, é um tipo de nacionalidade possível também. Então, se você é descendente desta linha de judeus sefarditas, você também tem direito a esta nacionalidade. E, vamos dizer assim, qual é a grande vantagem, então, de eu buscar uma nacionalidade, uma segunda nacionalidade, e no caso eu estou falando aqui da portuguesa? Ora, uma delas é você passar a fazer membro da União Europeia. Porque você passa a integrar esta comunidade e você passa a ter uma grande abertura para você poder transitar, viver e fazer a vida em um outro estado que não seja Portugal. Então, se eu tenho a nacionalidade portuguesa, mas o meu objetivo daqui a 5 anos é ir para a Áustria, você pode ir para a Áustria, porque você já é um cidadão europeu. Isto, evidentemente, não significa que você vai fazer a mala, vai entrar e pronto, cheguei. Não, não é assim. Você tem compromissos com o Estado austríaco e com o Estado português. Então, você tem que chegar, você tem que se anunciar, você tem que fazer um cadastro, você tem que dizer que você tem esta nacionalidade. Enfim, são várias as situações que você vai ter que regulamentar para morar no outro estado. Por exemplo, chega um italiano que quer morar em Portugal. Ele tem que avisar a Itália de que ele está morando em Portugal, tem que fazer isso através de consulado, e ele chegando em Portugal, ele tem que pegar uma autorização aqui em Portugal para poder residir legalmente em Portugal. E é uma residência que ele consegue, uma autorização que ele já leva direto para 5 anos, que é a mesma coisa de alguém que é familiar de um cidadão europeu que reside em Portugal e que vem para cá. Então, meu filho é casado com um italiano, ou o meu filho tem nacionalidade italiana e está residindo em Portugal, eu posso vir a Portugal e fazer um reagrupamento familiar com ele e já saio com uma autorização de residência de 5 anos. Isto também é possível. E aí você não precisa ficar se preocupando com renovação de tempos em tempos daquele título de residência. Portanto, veja, a nacionalidade portuguesa é um assunto interessante, é uma possibilidade de você passar a fazer parte de um grupo que possui nacionalidade europeia, portanto você tem livre acesso aos países da Europa. E, por último, vamos falar do quê? De documentos. E os documentos, posso dizer para vocês que não são tão difíceis assim de se obter. Algumas informações, às vezes, evidentemente são um pouco mais difíceis, porque não se tem a origem ou não se tem o documento do português, mas a gente sabe que ele existiu, então nós temos que trilhar um caminho e tentar buscar estas informações para fazer prova no processo. Mas, de uma maneira geral, como nós estamos falando dos avós ou dos bisavós, normalmente nós conseguimos chegar até eles através dos próprios documentos que a gente encontra nos cartórios aí no Brasil. Portanto, você tem sua certidão de nascimento, você tem a certidão de nascimento dos seus pais, você tem que buscar a certidão de nascimento dos seus avós, e aí nós vamos construindo essa árvore de trás para frente, ou de frente para trás, como queiram, e nós chegamos até o cidadão português. Ok?
Gente, hoje era isso que eu queria trazer para vocês. São várias situações que são verdadeiras, existem situações que são falsas, que são mitos, que se diz que pode e não pode, ou se diz que não pode quando pode. Então, se você tem algum descendente português, se você imagina que tem, não custa fazer uma pesquisa, não custa fazer uma busca por estes documentos dos seus antepassados e, diante de uma análise, a gente chegar à conclusão se pode ou não pode. Às vezes é um trabalho um pouco mais árduo, às vezes é bem simples, isso depende de cada caso, depende do que você dispõe de informação. De maneira geral, ela é possível. É custoso? Também não é. Não é um processo que custa uma infinidade, principalmente falando de Portugal. Em Portugal os processos não são tão caros quanto um processo italiano, por exemplo. O processo na Itália pode chegar a 3, 4 mil euros brincando. Portugal são valores bem menores e acessíveis, eu diria, para quem tem interesse nisso. Então, fique ligado, fique esperto. Se você tem descendência portuguesa, procure os seus documentos e dê entrada. Você só vai ter facilidades dali para diante. Ok? A todos, um excelente final de semana. Hoje já é sexta, já acabou a semana, temos sábado e domingo pela frente. Aproveitem, descansem, que segunda-feira a vida segue e a batalha é dura. Um grande abraço, um ótimo final de semana a todos e até a próxima, que seja breve e Deus há de permitir.